Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal maravilhoso. E se você está aqui agora, é que provavelmente você chegou através de um post meu ali do Instagram e eu fiz essa aula especialmente para você que quer não ter retrabalho e também aditivos no seu orçamento na hora de executar iluminação da sua obra ou mesmo o forro de gesso. Então, nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês aquele problema que a gente tem a hora de instalar perfil de LED embutido em um forro já existente. E aqui eu vou falar para você quais são os erros, o que você deve fazer para evitar e até falar para o seu cliente que isso é um custo a mais, que pode dar problema e você não ter esses aditivos no seu orçamento e nem retrabalhos na sua obra. E se puder, evitar isso daqui a todo custo. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí a minha tela. E aqui eu estou com um projeto luminotécnico, que é a parte de iluminação, ou seja, não tem pontos elétricos, é apenas iluminação do Arquitetura ao Cubo, que é o escritório que eu trabalho e executo as obras aqui de alto padrão e de luxo, que eles são um espetáculo, inclusive vocês podem seguir ele lá nas redes sociais. E esse projeto deles é incrível, muito bem detalhado, então é um ótimo exemplo para a gente usar aqui nessa aula. Então vamos lá, aqui eu já estou familiarizada com o padrão do Arquitetura ao Cubo e eu já sei que onde tem esses risquinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, espera aí, que eu estou no lugar errado, é aqui que eu queria estar. Então, aqui que vocês estão vendo esses em rosa, eu já sei que é perfil de LED de sobrepor. E como que eu sei? Porque tem aqui na legenda, ó, teto sobrepor, a gente tem rosinha. E se fosse de embutir, estaria como laranjado, tá? Então, isso daí muda de arquiteto para arquiteto e não tem problema. Mas aqui, eles têm padronizado que todos os imóveis onde nós já temos forro de gesso pronto, nós usamos perfil de sobrepor, porque isso me traz uma economia, ou seja, nos custos, e também uma economia de tempo, porque isso daqui vai gerar um trabalho maior, e eu quero te explicar aqui nesse vídeo. Então, a primeira coisa que você precisa entender por que você não deve usar os perfis de embutir em um forro pronto? Você precisa entender a estrutura desse forro e aí eu vou desenhar ele aqui para vocês na folha ao lado. Vamos lá. O forro de drywall, você precisa entender isso, porque é só quando você entende você vai conseguir controlar essa atividade. Ele é feito da seguinte forma, vamos supor que aqui a gente tem um ambiente e você vai fazer um forro aqui nesse ambiente. O forro de drywall, a estrutura dele vai pegar na menor dimensão. Então, vamos supor que aqui eu tenho 10 metros e aqui eu tenho 12 metros. Então, a minha estrutura do forro, ela vai vir assim, que nós chamamos de perfil. São aqueles perfis que a gente vê do drywall e você coloca esses perfis a cada 60 centímetros você tem um perfil. Então, você tem as tabicas ao redor, né? Em todo o perímetro aqui você tem a tabica. Acho que não ficou assim. Ao redor você tem a tabica. E esses perfis, eles estão apoiados, né? Fixados nessas tabicas. Quando você vem com o seu perfil de LED, no sentido contrário a esses perfis, você faz o quê? Você coloca o seu perfil de LED nesse sentido, ou seja, contrário aos perfis de drywall. E aí o seu perfil de LED, ele tem o quê? Mais de 2 centímetros de altura, que é o que a gente está vendo aqui, por exemplo. Ó, vamos supor que esse perfil aqui, a gente tem, ó, aqui é o perfil de embutir, só que eles estão no móvel. E essa altura do perfil aqui, ó, ele tem 2 centímetros. Ou acima de 1,5. Por que acima de 1,5? Porque a minha chapa de drywall, ela tem 1,5. Então, se esse perfil, ele vai embutir mais que 1,5 centímetro, quer dizer que eu vou pegar no meu perfil de gesso. Ou seja, aqui, quando eu for embutir esse perfil aqui, eu vou precisar cortar a placa de drywall, que tem 1,5 centímetro,
e aí eu preciso embutir mais meio centímetro e vai pegar no meu perfil de gesso. E eu vou ter que fazer o quê? Cortar esse perfil. Esse perfil vai ser cortado aqui, ó. Tá? Correto? Ele vai ser cortado para eu embutir o meu perfil de LED. O que vai acontecer com esse forro? Se o meu perfil aqui, ele está apoiado nesse lado e nesse outro lado, quando eu corto ele para embutir esse perfil, o meu forro vai fazer o quê? Isso daqui. Ele vai cair. Ou seja, ele vai perder a estruturação dele desse lado. Então, esse lado aqui do forro vai tombar para cá e esse lado vai tombar para cá. Então, eu vou ter o meu forro fazendo isso daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir pelo menos uns 8 centímetros para cada lado e eu vou colocar uma presilha e vou puxar esse forro. Então, esse forro que tombou assim, que é a minha placa de drywall que deu uma tombada, eu coloco uma presilha e eu puxo ele. Então, em toda essa área aqui, ó, 8 centímetros depois do forro, ou do forro não, do LED, e 8 centímetros depois, eu vou ter que fazer uma estrutura. Essa estrutura é essa presilha que a gente faz. A mesma presilha que está segurando esses perfis aqui, eu vou ter que colocar essas presilhas exatamente aqui antes do perfil. E aí você tem que abrir todo o seu forro aqui e abre todo o seu forro aqui. E você vai ter ali que você vai estar abrindo, você vai ter que fechar. Isso pode marcar o seu forro e pode dar um monte de problema, pode ficar marcado, sem falar o retrabalho e custo que isso pode ter. Então, entendido isso, o que você precisa fazer ou falar para o seu cliente, ou se você é arquiteto, padronize igual aqui a Arquitetura ao Cubo faz, que onde tem forro a gente usa perfil de sobrepor, ou a gente tem alguns perfis hoje, que são perfis bonitos, que eles têm no máximo 1,5 centímetros. E por ele ser fininho, eu consigo embutir ele só cortando a espessura da placa. Eu não preciso cortar a estrutura do meu drywall. Então, usem isso. Caso você queira embutir, caso você queira fazer isso, ou você ainda não fez o seu forro de gesso e você quer fazer, considere esse reforço. E para esse reforço, o que você precisa fazer? Você precisa ter o comprimento, vou até fazer outra aba aqui. Se você tem aqui o seu ambiente, e aqui você tem um perfil nesse sentido aqui. Esse perfil, ele tem 8 metros. Você tem o quê? Você tem 16 metros de reforço, que é essa parte de você abrir e colocar a presilha. 8 metros de reforço. Ou 16 metros, porque você tem 8 metros desse lado e você tem mais 8 metros desse lado. Aqui, para mim, eles cobram uma média de R$60 o metro. Então, dos 16, eu pegaria vezes 60 e eu teria a minha conta. Então, nós teríamos R$960 de reforço, tá? Você confere isso com a empresa de gesso, confere os valores e fala isso com o seu cliente também, com o arquiteto. Porque em um apartamento como esse daqui, onde eu tenho tantos perfis, eu tenho que fazer muitas aberturas, muitos reforços e a chance de ficar marcado no forro é muito grande. Então, ali, em um perfil de 8 metros, eu tenho R$960, quase R$1.000. Aqui eu tenho 5 metros, esse perfil também é igual, então eu tenho 5, 10, mais 13, 13, mais 3 aqui, 16, 17,50, mais 5,50, 17,50, 18, 20... 23, ó, eu já tenho um monte, vai somando aqui tudo que você tem. Você tem mais de 50 metros de perfil. Então, para você que não quer ter retrabalho, não quer ter problemas, eu aconselho que você analise isso daqui e fale isso para o seu cliente, coloque isso no seu orçamento.
E isso é apenas um dos itens que você precisa analisar na hora de fazer um orçamento detalhado e na hora de você controlar as atividades. Se você quer aprender a controlar essas atividades, eu tenho o controle de qualidade de cada uma das atividades. E lá eu te mostro todos esses itens, o que você precisa fazer para orçar, o que você precisa saber para controlar essas atividades para que você não tenha problemas na execução e não tenha problemas no seu orçamento. E isso tudo está dentro do meu curso de gerenciamento de obras na prática, onde eu vou estar abrindo uma nova turma no dia 11 de agosto. Então continue aqui no YouTube assistindo as aulas e me acompanhando lá no Instagram, porque quando eu abrir essas turmas, as vagas serão limitadas e terá um desconto especial para você que entrar ali no dia. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, porque eu vou trazer mais vídeos como esse. Um beijo e até depois.